Calorosas saudações, meus caros amigos, bem-vindos a mais uma React e hoje, enfim, saiu a notícia que Jordan Peterson vem a Portugal dia 24 e 25 de Abril e, portanto, em sua homenagem, mais ou menos, vamos estar aqui a reagir a um vídeo dele de há 3, 4 anos atrás, numa entrevista que ele deu ao Observador. É só um excerto de 4 minutos, portanto, sem mais demoras, vamos escutar. Why do you think you have a tendency to apparently be misinterpreted as a misogynist person? Why do you think that is? Well, because there's a group of people who insist that you have to be misogynist if you think that there is any effect of biology on behavior. It was very interesting in the Scandinavian countries, especially in Sweden. Para quem, desculpa só interromper, mas para quem viu as minhas últimas lives, ou aliás até o último vídeo neste canal, que foi um corte de eu a explicar o pós-modernismo, que o Peterson diz aqui, é um pouco subsequente disso mesmo, ou seja, aqueles que reiteram princípios dogmáticos basilares dos pensamentos da modernidade, se, nesse caso, aceitam isso como uma verdade absoluta, como o facto de comportamentos masculinos estarem inerentemente conectados ao homem e comportamentos femininos à mulher, isso faz deles dogmaticamente machistas, o que não é verdade, obviamente, o que não é verdade. Because there's been a body of scientific evidence compiled over the last 15 years, and it's overwhelming. These studies are extraordinarily well done. And they're also done by people who aren't politically biased in the direction of the studies. And so what's been discovered is that as countries have become wealthier, and as they've put more gender-neutral social policies in place designed to facilitate equality of opportunity, that some of the differences between men and women and some of the differences that drive occupational choice have actually got substantially bigger, not smaller. O Peterson aqui faz 2 pontos interessantíssimos. O primeiro, relativamente a quem dirige os estudos, porque nós em Portugal, muitas das vezes, as instituições que temos a dirigir determinados estudos são ideologicamente enraizadas à esquerda. À direita também pode acontecer, é verdade, até nas sondagens, vimos isso também há umas live streams atrás, mas a verdade é que, tendencialmente, tendo em conta o paradigma civilizacional que temos em Portugal, isso irá sempre acontecer. E também acontece na realidade, enfim, anglo-saxónica e não é novo. O outro ponto, o segundo ponto interessante que ele toca, e isto é de uns argumentos mais citados pelo próprio Peterson quando faz o seu trabalho de investigação, é que, nomeadamente quando se implementam políticas públicas de incentivo à igualdade de género, ou seja, fazer, por exemplo, no ramo profissional com que mulheres vão mais para áreas de gestão, economias, STEM fields, dizendo assim, que é muito mais conectado a homens, e os homens, vice-versa, a psicologia, a enfermagem, seja o que for, a ramos mais conotados com as mulheres, no final do dia o que nós vemos é um resultado completamente antagónico à intenção da política pública. Porquê? Há diferenças sociais e há diferenças biológicas. Quando tentamos eliminar as diferenças sociais através destas políticas públicas, as biológicas vêm ao de cima com muito mais força. E é o que, de uma forma prática, acontece hoje em dia, se analisarem concretamente na sociedade ocidental. What it indicates is that you cannot simultaneously pursue a policy of equality of opportunity and a policy that insists on equality of final outcome. Isto é fantástico, é aqui o paralelismo entre igualdade de oportunidades, que eu defendo a 100% e acerrimamente, e igualdade de resultados, que foi aquilo que os regimes totalitários, comunistas, sempre defenderam através da erradicação das classes sociais. Hoje em dia a nova esquerda, dogmática, totalitária, woke, faz exatamente a mesma coisa, não propriamente através da vossa classe social, mas através do nosso género, ou sexo, seja o que quiserem nomenclar, da nossa etnia, enfim, tudo o que nos puderem dividir em termos étnico-raciais ou até em termos sexuais. É exatamente a mesma coisa, aplicada a contextos de segmentação populacional veementemente diferentes. You can't have both at the same time. So that puts the Scandinavians in a very awkward position, especially the ideologues, because their presumption was that if you flattened out the social hierarchy, then men and women would become more the same, because they believe everything is socially constructed. It's like, well, that's wrong. Isto é verídico completamente, isto é lógico, não é? Mas eu vi um comentário no outro dia muito engraçado de alguém a dizer o feminismo acaba quando é preciso levantar alguma coisa pesada. Portanto, é interessante, não é? Não sei de coisas pesadas é que estamos a falar. Eu até poderia ouvir, por exemplo, da boca da Carolina dos Landes, eu também levanto coisas pesadas. Ela própria, não é? Mas além disso, às vezes é complicado. E no final do dia as diferenças biológicas fazem a sua diferença. Let's use an example for Yeah. this.
what do you feel about when you set quotas for female and male in companies or in no excuse public for it. institutions, governments? No. Quality of outcome policies are destined to fail for all sorts of reasons. Verídico. First of all, they put the cart before the horse. They assume that if there's differences in outcome, that's evidence that there's prejudice, that only prejudice is driving the difference. And it's simply not true. The second problem is... Este jornalista, atenção, perguntas excelentes, o inglês fluentíssimo, parabéns, mas se a entrevista fosse feita hoje em dia, por estar a abanar a cabeça e a concordar, se calhar, coitado, ainda era acusado de proto-fascista. Mas excelentes perguntas até agora e excelente fluência de inglês, que é rara na grande maior parte dos jornalistas que eu vejo em Portugal. You're going to do that across all classes of occupations? Yes, and Or are we mostly going to just do that on corporate boards? and also in public institutions and governments, everything. So How about bricklayers? 99% male. Right, so what are you going to do? You're going to enforce equality at that level as well? Where are you going to stop exactly? Here's a bunch of... E só para terem noção, mesmo nas administrações públicas, como o jornalista estava a referir aqui, numa questão de pergunta ao Peterson, isso já nem está a beneficiar as mulheres. Eu, se não estou em erro, a Iniciativa Liberal, creio que foi ao Distrito de Castelo Branco, nas eleições de 2019, honestas, já não me recordo, mas foi a Iniciativa Liberal e eu acho que não estou errado a contar isto. Por causa da porcaria da Lei da Paridade, que é a lei mais anacrónica que nós poderíamos ter, a Lei da Paridade, para acabar, devia ter acabado ontem, muito honestamente, porque estamos a partir de um pressuposto que as mulheres são tão incompetentes que então, coitadinhas, só com cotas é que lá vão, não é? Portanto, estamos a atrasá-las, estamos a tratá-las como se fossem um bocado atrasadas, não é? Eu, portanto, não acho que uma pessoa, por ser mulher, seja incompetente o suficiente que precise de cotas porque há e tal coitadinha, não é? Da mesma forma que eu não acho que uma mulher, só por ser mulher, é empoderada. Eu quero saber o que é que as pessoas têm dentro da cabeça e não dentro das calças, tão simples quanto isso. Portanto, a lei da paridade ou qualquer tipo de cotas étnicas e raciais, o que vocês quiserem, é do mais ridículo e discriminatório em termos pejorativos que existe. E eu ia dizer, a Iniciativa Liberal, por exemplo, na sua lista de deputados a Castelo Branco, se não estou em erro, vocês têm que ter 33% de um sexo, no mínimo, e 66% do outro. A verdade é que a Iniciativa Liberal só tinha era mulheres. E, portanto, teve que retirar mulheres para pôr homens. No sentido em que, para eles, aquelas mulheres eram as pessoas mais competentes, mas por causa da palhaçada da Lei da Paridade não podiam ser apenas mulheres. Se eu achar que são só homens os melhores para aquela lista, então que sejam só homens. E se forem mulheres, exatamente a mesma coisa. A competência sobrepõe-se à questão sexual. Enfim, isto já nem devia ser questão. Things that have changed. Parents are older, a lot, like 10 years. That's a lot. Children don't have as many siblings. In fact, often they don't have any siblings. Yes. You know, and then because the older parents with more money are more conservative, because they're older, they're less likely to take risks, and because they schedule their children's time, then the children also don't have a lot of time to play autonomously, even with other children. One of the things that I've wondered about is all this gender confusion in identity that's emerged with older teenagers, let's say. Isto é uma analogia muito interessante. Eu já tinha visto este vídeo anteriormente, mas não tinha pensado nesta forma, de como o facto das pessoas estarem mais velhas ao terem filhos, que é verdade. A idade média para o primeiro filho em Portugal acho que são 34 ou 35 anos para as mulheres, ou 33, à volta disso. E nunca tinha pensado como o facto de serem mais velhos fazem com que os filhos, por serem mais conservadores, os filhos corram menos riscos porque eles próprios são mais conservadores. Eu sei que hoje em dia tenho uma mentalidade um pouco mais conservadora do que tinha quando tinha 13 anos, o que é normal, não é? E certamente quando tiver 33 também o terei. Não me refiro a aspectos políticos, mas a aspectos na vida. E isso faz com que se proteja demais, talvez, as crianças. Por isso é que nós agora vivemos numa altura de snowflakes, não é? Copinhos de leite. I wonder if that's not a delayed consequence of the absence of pretend play in childhood. Because one of the things that children do when they're very young is dress up. They play out different roles, including different gender roles. And they need to do that play isn't optional. The children need to do that in order to mature properly. Yes. And so then the question is, well, what happens if they're deprived of pretend play? We have this strange idea in the West. Eu, por acaso, gostava de ver a continuação desta questão do brincar e não sei o que, porque eu acho que aqui as pessoas gostam muito da parte política do Peterson, que eu também aprecio pessoalmente,
mas eu prefiro, prefiro, mas acho que ele é mais importante nesta conotação da realidade psicológica, que é onde ele é forte, efetivamente. As manifestações políticas dele são boas, na questão das cotas étnicas e raciais, etc., seja o que for, nas cotas de sexo, mas no final do dia eu acho que o contributo dele para a ciência e para a humanidade em geral é muito mais forte na sua parte clínica, psicologia e afins, do que propriamente na parte política, embora eu também aprecie. It's very immature that marriage is fundamentally about the happiness of the couple. It's like, no, it's not. It's about the stability of the familial structure for children. That's the fundamental issue. And if you can derive some happiness, well, good for you. Go right ahead. Isto é talvez dos statements mais políticos dele, mas eu vou-vos dizer que concordo em absoluto. E as estatísticas comprovam o que ele está a dizer. Pode não ser a coisa mais bonita, mas isso é o problema de uma sociedade que gastou mais tempo da sua vida a ver filmes da Disney do que a ler livros e conteúdo científico de psicologia. Porque crianças que vivem em ambientes estáveis, onde os ambientes provocados a nível familiar são aptos e minimamente conscientes, têm mais sucesso escolar, têm mais sucesso profissional, oferem rendimentos salariais maiores e, ao mesmo tempo, têm muito menos propensão a ter doenças do foro psicológico comparativamente àqueles que viveram em ambientes familiares de pais divorciados e climas pouco estáveis. Portanto, isto, por mais polémico que seja, é polemicamente verdadeiro. I would say that we should introduce whatever social policies we can fabricate and test that stabilize marriages. Do you have any ideas? Antes de ele responder, eu só queria dar aqui um dado. Em 2020, por cada 100 casamentos que aconteceram em Portugal, 90, eu vou voltar a repetir, em 2020, isto é um dado, podem ir, isto está em vários artigos, é no INE, podem ver, há um artigo na Visão sobre isto, em 2020, em cada 100 casamentos, 90 acabaram em divórcio. Ou seja, tivemos uma taxa superior a 90% relativamente aos divórcios em Portugal nesse mesmo ano. E já é uma tendência que tem vindo a aumentar nos últimos anos. Portanto, isto é preocupante, pouca gente fala disto, porque também não convém. We want to design a psychological intervention for couples. Say, okay, well, you're getting married. All right, well, here's what you're going to have to negotiate. It's like, well, what's your sexual agreement? Who's going to buy the groceries? Who's going to cook dinner? Who's going to set the table? Who's going to clean up the dishes? Who's going to clean out the toilet? It's like all of these things have to be negotiated. And we don't do a very good... We've blown apart the sex rules. So we don't like to see people do their sex-typified behaviors that were, say, characteristic 50 years ago. Eu aqui, não querendo corrigir esta pessoa que sabe exponencialmente mais do que eu nesta matéria, mas ele diz aqui como acontecia há 50 anos, eu até vou mais longe, acontece há milhares de anos. Portanto, se calhar as coisas não estão a resultar neste momento, porque em termos práticos o que acontece é que nós estamos a variar ou a alterar uma regra conotada à nossa essência biológica, que acontece não há 50 anos, mas há milhares de anos, não é? Enquanto que, por exemplo, os homens iam à caça no passado quando vivíamos nas grutas, hoje em dia, por norma, os homens genericamente passam mais tempo a trabalhar nas horas de trabalho. Portanto, é uma comparação e um paralelismo que tem que ser feito e não deve ser ignorado, porque agora achamos que temos todos que ser iguais, mas não, temos que ser complementares. Há várias coisas para fazer e, portanto, como ele enunciou aqui, e, portanto, as coisas podem ser distribuídas de forma completamente diferente e não há problema nenhum nisso. Somos diferentes, mas antes de sermos diferentes, somos complementares. Okay, fine. It's all up to you. It's like, yeah, but we haven't replaced that with the sort of training in negotiation that would enable people to come to some sort of mediated agreement about who does what. Precisamente. Bom, e acaba por aqui. Meus caros, decidi trazer este vídeo, como vos disse, o Peterson vem a Portugal, vem a Lisboa dia 24 de Abril, ao Campo Pequeno, vai ao Porto dia 25, os bilhetes ainda não estão à venda, só dia 8 de Março é questão. Estou aqui a dar informação como se fosse eu a promover isto, mas pronto, deve ajudar algumas pessoas que estão interessadas. Já agora, bilhetes nos sítios habituais, FNACs, Blue Ticket, essas coisas. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado. Hoje temos live às 9h45 no primeiro canal. Vamos estar a reagir ao debate entre António Costa e Pedro Passos Coelho em 2015, um debate que ditou o futuro dos últimos 8 anos do país. Portanto, passem por lá, metam like, assim como ponham like neste vídeo, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e, acima de tudo, meus caros, cultivem-se, sigam-me nas redes sociais, Instagram e Twitter estão aqui e até à próxima.